Uma aula de geografia. Vai ser a continuação sobre territórios e fronteiras, só que agora eu vou falar sobre o papel do Estado na produção do espaço geográfico. A primeira aula eu falei sobre o território, sobre o Estado e território nacional, falei dos conceitos de território, fronteiras, Estado nacional. Então agora eu vou continuar esse assunto. A primeira aula falei os conceitos de fronteira e Estado. Então, recapitulando, as fronteiras são as linhas que delimitam os países, tá? Essas linhas, elas podem ser naturais e artificiais, podem ser internas e externas. E também trouxe o conceito de Estado. São entidades soberanas com estruturas e organizações políticas próprias. Há um território e um povo. Tá? Então, vamos para o assunto de hoje. Também falei sobre os conceitos de território nacional, soberania e nação. Território nacional é a área apropriada, controlada e administrada por um Estado, na qual este exerce sua soberania e a qual se limita o exercício da lei. Já a soberania consiste na liberdade de um Estado exercer poder político sobre seu território, sem intervenção de outro país ou grupos. Já a nação de um país é a população, e é constituída por diferentes grupos, e esse grupo, esses grupos, eles podem compartilhar, eles partilham a mesma origem, língua, religião ou cultura. Então, isso foi o assunto da aula passada. Então, agora eu vou falar sobre o papel do Estado na produção do espaço geográfico. Então, a primeiro momento, o que é espaço geográfico? O espaço geográfico, para Milton Santos, é um estudioso da geografia. Então, para Milton Santos, o espaço geográfico é aquele espaço modificado e produzido pelas ações humanas. Então, tinha aquela primeira natureza que foi transformada e gerou a segunda natureza, que é esse espaço geográfico o qual nós habitamos, que é a superfície terrestre. Então, eu vou falar sobre o papel do Estado na produção desse espaço. Como é a organização desse Estado nesses espaços geográficos? O que é preciso ter uma cidade? Então, eu vou falar sobre esse papel do Estado. Como é que funciona esse papel do Estado nesse espaço? O espaço geográfico é produzido por toda uma sociedade. Lembrando o conceito de Milton Santos, é um espaço produzido, modificado, E esse espaço produzido e modificado para o Milton Santos, ele vai ter diferentes funções para determinado grupo de pessoas. Então, um mesmo espaço, ele pode ter N funções, de acordo com as necessidades dessas pessoas ou desses grupos de pessoas. Então, o espaço, ele é produzido por toda uma sociedade, são agentes da produção do espaço, tanto os indivíduos, as organizações e as empresas, como os organismos do Estado. E o responsável pela formulação e fiscalização das normas que orientam o processo de produção do espaço geográfico. Então, quem é que vai fiscalizar, orientar, o processo de produção desse espaço geográfico? É o Estado. Então, é o Estado que vai fazer todo esse processo, é que vai orientar, E como vai se utilizar esse espaço geográfico? Então, quem orienta é o Estado. Já o Estado, Nós vamos ter dois planejamentos, Um gestor de um estado, de uma cidade, por exemplo, de um município, ele precisa ter tanto o planejamento estratégico quanto o planejamento urbano. Nós temos planejamento estratégico, quais são as estratégias para lidar
com algumas, tá? E com as necessidades de uma cidade, por exemplo. E vamos ter o planejamento urbano. O planejamento estratégico engloba todas as ações que um Estado desenvolve, desde as diretrizes educacionais até a planificação da economia nacional. Então, o planejamento estratégico, ele vai cuidar de toda a estratégia, tá? Desde as diretrizes educacionais de um Estado. Tá? Então, quais são as diretrizes educacionais para um Estado? O que o governo, o que o Estado gestor, os responsáveis pela educação daquele Estado, vai fazer para melhorar a educação naquele Estado? Melhorar o ensino básico, por exemplo. Então, quais são as estratégias para o ano de 2021? Quais são as diretrizes educacionais para aquele estado, para aquele país? E também a planificação da economia nacional, também vai cuidar da parte econômica, tá? Um gestor, além de ser gestor, ele tem que ser um ótimo administrador. Ele tem que saber administrar aquele lugar, aquela cidade, aquele estado. Por quê? Porque esse gestor, ele que vai, por exemplo, levar mais empresas para uma região, para uma cidade, para gerar mais emprego. Ele que vai cuidar de toda essa estratégia, de toda essa organização para ele poder levar, tá, bens para aquelas cidades, para ele organizar aquela cidade. Então, todo esse planejamento antecipado, tá, de um gestor, tá, nós vamos chamar de planejamento estratégico. Já o urbano, tá, ele vai, tá, cuidar das necessidades, tá, e estruturar o território. Tá? Pode ser uma cidade, tá? Um estado, tá? Um país. No início do século XXI, a população urbana ultrapassou a população rural. Então, esse planejamento urbano, ele se faz necessário, tá? A partir do momento que as pessoas começaram a habitar mais nas cidades, tá? Então, a maior parte da população de um país, tá? Aqui no Brasil, a maior parte da população brasileira, por exemplo, está vivendo nas cidades. Então, essas cidades, ela tem que ter um planejamento urbano, ela tem que ter um planejamento de locomoção, tá? Ela tem que ter um bom planejamento das vias urbanas, tá? Então, tudo isso vai fazer parte de um planejamento urbano. Como as áreas urbanas concentram um grande número de pessoas, surge a necessidade de estruturar o território para abrigar todos os seus habitantes. Então, será que a cidade, por exemplo, de São Luís, ela está abrigando bem todas as pessoas que moram na cidade de São Luís? Então, qual é a situação dos bairros? Tá? Então, esses bairros, eles têm água encanada, eles têm escolas, têm creche. Então, tudo isso faz parte do planejamento urbano, tá? De uma cidade. Então, tem que haver um planejamento, embora que a maioria das cidades brasileiras, elas não foram planejadas. Temos exemplo de cidade planejada, a exemplo da capital federal, que é Brasília. Ela foi uma cidade planejada, mas a maioria das cidades brasileiras, elas não foram planejadas. Então, não houve tempo do poder público fazer um planejamento para receber essas pessoas. Então, isso ocasiona vários problemas urbanos, que vai desde a moradia em lugares inadequados, desde a ocupação irregular, ao tipo de, por exemplo, o número, tá, de ônibus de determinada capital, de determinada cidade, está atendendo aquela população, em horário de pico, por exemplo. Então, vai desde a criação de creches até a pavimentação das ruas de determinado bairro, uma cidade. Então, isso se chama planejamento urbano. Então, nós temos também o desenvolvimento regional, o desenvolvimento daquela região, tá?
O Brasil, ele é dividido em regiões, tá? As regiões brasileiras, elas não tiveram o mesmo desenvolvimento, tá? O Estado brasileiro formula políticas que buscam equilibrar o desenvolvimento em diferentes áreas. Então, nós sabemos que aqui as regiões mais desenvolvidas, tá? A região mais desenvolvida é a região sudeste, tá? Então, há uma diferença dessa regionalização, tá? Nas esferas federal, tanto regional, estadual, municipal. Então, o Estado brasileiro, tá, formula políticas que buscam equilibrar e diminuir essa disparidade, essas diferenças nesse desenvolvimento, tanto nas esferas federal, quanto na regional, quanto na estadual ou municipal. Assim, visa estimular as atividades econômicas, locais e a integração do território. Então, falei antes, o gestor de uma cidade, ele tem que ser também, tá? Ele tem que ser um bom administrador, porque ele que vai cuidar, ele que vai propor estratégias, por exemplo, para aumentar o crescimento de uma cidade, aumentar a renda daquela cidade. Se está tendo desemprego, o que eu vou fazer para essa cidade ter mais emprego para as pessoas? Tá? Onde é que está essa região? Essa região, ela tem um acesso fácil, ela é mais propícia para o comércio, ela é mais propícia para, por exemplo, para o turismo. Então, o gestor de uma cidade, tá? O prefeito de uma cidade, ele tem que ter tem que formular, ele tem que estimular as atividades econômicas e locais e a integração do território, a integração daquele lugar. Além de garantir a disponibilidade de trabalho, renda e serviços de educação, saneamento básico e assistência médica, entre outros, a toda a população. Então, um gestor de uma cidade, um prefeito, tá? Ele tem que garantir, tá, os direitos da população, tanto ter acesso, tá, a trabalho, ter acesso a uma renda, as pessoas terem acesso à educação, e essa educação é gratuita e de qualidade. É isso que a lei estabelece no Brasil sobre a educação. Essa educação tem que ser gratuita e de qualidade. Então, essa assistência tem que ser de boa qualidade. E também tem que ter uma assistência médica também de boa qualidade, que é o SUS. O SUS nos garante essa acessibilidade à saúde, tá? Uma assistência médica. Entre outros, a toda uma população, tá? Também vai cuidar do saneamento básico, tá? Das cidades, vai cuidar dos bairros, tá? E até da locomoção das pessoas, tá? No seu deslocamento. Como é que é feito o deslocamento das pessoas naquela cidade? Através de ônibus, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma boa frota de ônibus, atendendo às necessidades da população. Esses ônibus estão em bons estados? Em bom estado, por exemplo. Então, tudo isso, tá? Serve para desenvolver uma região. Vai cuidar tanto das esferas federal, regional, estadual e municipal. Já nós temos a importância dos recursos naturais. Então, os recursos naturais são fatores extremamente importantes na definição de um projeto de desenvolvimento regional, tá? Muitos países organizam sua política territorial tendo os recursos naturais como objeto principal. Então, o Brasil, ele é rico em recurso natural, tá? Então, planejamento, tá? Os projetos de desenvolvimento regional, tá? Ele tem que ser baseado no que aquela região ela tem. Quais são os recursos naturais daquela região? Por exemplo, quais são os recursos naturais da região Nordeste? Quais são os recursos naturais que nós vamos ter na região Norte? Então, tem que ser norteadores para se ter um desenvolvimento regional, tá? Então, tem que ter uma organização política, territorial. Então, o Brasil, tá?
A importância dessa questão pode ser percebida pelas constantes discussões sobre a biodiversidade da Amazônia e sobre o potencial das reservas de água doce que o país possui. Então, nós somos ricos, tá? Nós temos uma biodiversidade, tá? Muito rica, assim como nós temos água doce em abundância. Então, o Brasil, tá? Ele é muito rico, tá? Ele tem bastante recurso natural. Então, os projetos de desenvolvimento regional, ele tem que levar em consideração essas riquezas. Já a Organização Espacial da Indústria, tá? Essa Organização Espacial da Indústria, ela vai tratar da distribuição, tá, das indústrias pelo território também, tá, está relacionada à ação do Estado, exemplo Estados Unidos, um exemplo dos países, tá, que tem uma organização espacial da sua indústria, tá, por setores, tá, por região. Trouxe para vocês o exemplo dos Estados Unidos, tá? Por exemplo, na região nordeste dos Estados Unidos, há uma industrialização mais tradicional, tá, de recursos minerais, jazidas de minério de ferro e de carvão. Já a região sul, há uma expansão da indústria, criando-se o Sunbelt, que é o cinturão do sol. Então, há uma expansão da indústria, tá, no cinturão do sol. Outros fatores também, como a exploração de reservas de petróleo no centro, sul, estados do Texas e as universidades da Califórnia, tá? Também são exemplos, tá, da setorização e organização espacial da indústria. Então, é organizado por regiões. Então, eles levam em consideração o que tem, quais são os recursos que tem naquela região para eles estabelecerem indústrias, tá, nesses lugares. Aqui são as referências, tá? Eu utilizei o livro que é utilizado na escola. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.